Começamos sempre com a informação, porque o jornalismo é a identidade da Rede Record de televisão. E olha, depois de 11 anos, novamente, parentes do jogador do Santos e da seleção brasileira, Robinho, são alvos de bandidos. Desta vez, 5 pessoas da família do craque foram mantidas reféns durante uma tentativa de assalto. O criminoso foi preso e na delegacia teve uma surpresa. Veja. Com um revólver nas mãos, Isaac Ferreira Gomes, de 27 anos, invadiu a residência assim que o portão da garagem abriu e anunciou o assalto. A tia, 2 primos de Robinho e a namorada de um deles foram trancados em um dos quartos. Já o tio do atacante foi mantido na sala sob ameaças de morte. Um vizinho que presenciou a abordagem do assaltante chamou a polícia. Em poucos minutos, a casa que fica em São Vicente, no litoral sul de São Paulo, foi cercada. Durante a negociação, Isaac pediu a presença da namorada. Assim que ela chegou, as vítimas começaram a ser libertadas e em seguida ele se entregou. Apesar do susto, ninguém se machucou. Ele estava muito nervoso, estava ameaçando. Quando os policiais militares chegaram, ele apontava a arma, né? Mas graças a Deus nós tivemos calma, conseguimos resolver. Isaac, que já era procurado pela justiça por roubo, descobriu na delegacia que a casa escolhida para o assalto é dos tios do jogador. Ele disse ao delegado que, se soubesse, teria escolhido outra residência para invadir. Essa não foi a primeira vez que parentes do atacante do Santos e também da seleção brasileira são alvos de criminosos. Há 11 anos, a mãe de Robinho foi sequestrada quando participava de um churrasco em Praia Grande, também no litoral sul de São Paulo. Ela foi libertada após o pagamento de resgate. Mais tarde, a investigação descobriu que a namorada do Isaac, que foi chamada por ele como uma exigência para se entregar, na verdade, participou do assalto. Ela estaria dando cobertura do lado de fora e também foi presa. Um homem foi agredido por seguranças do metrô. Um passageiro gravou as imagens. A agressão aconteceu porque o homem teria pulado a catraca. Essa confusão aconteceu na estação Belém, da linha 3, vermelha, na zona leste de São Paulo. A vítima teve ferimentos na cabeça. De acordo com o metrô, os funcionários envolvidos foram afastados até o fim das investigações. E, dependendo do resultado, poderão até ser expulsos da estatal. E um vídeo mostra um suposto abuso cometido por policiais militares na saída de um baile funk. Segundo testemunhas, os PMs ainda são acusados de destruir as caixas de som do local. Acompanhe. O vídeo foi gravado logo após a polícia acabar com um baile funk na comunidade da Chumbada, em São Gonçalo. Os jovens dizem que foram obrigados pelos PMs a sair em fila, de mãos dadas, exaltando o batalhão da área. Eu amo o 7º Batalhão, tem que falar. Eu amo o 7º Batalhão. Os PMs também são acusados de destruir os equipamentos de som e agredir moradores. Na gravação é possível ouvir a voz que seria de um policial fazendo ameaça. Vem me xingar quando chegar lá embaixo, vai morrer amanhã. São Gonçalo é o segundo município mais populoso do Rio de Janeiro, com 1 milhão de habitantes. A cidade tem 56 comunidades. Nenhuma delas conta com o UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. Por isso, muitos traficantes da capital teriam fugido para lá. E é nos bailes funk que o crime organizado se impõe. Para a polícia, as festas com alto consumo de drogas reúnem criminosos que se exibem com armas. A polícia tem reprimido os bailes funk realizados sem autorização prévia, principalmente os que tocam o chamado proibidão, estilo que faz apologia ao tráfico de drogas. Em nota, o comando da PM repudiou a atitude dos policiais e afirmou que abriu investigação para apurar o caso. Tomara que eles consigam chegar, a uma conclusão nesse caso, que é lamentável o que aconteceu. Olha, um ex-auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo foi preso suspeito de receber propina. Ele teria ganho R$70 mil para não entregar um suspeito de envolvimento na máfia do ISS. O ex-auditor fiscal Luiz Alexandre Cardoso de Magalhães teria recebido R$70 mil para não mencionar o nome do fiscal Carlos Flávio Moretti Filho, durante uma rodada de delações premiadas na investigação que ficou conhecida como a máfia do ISS. A prisão aconteceu em um bar na zona leste de São Paulo.
Ele, o fiscal Moretti e o auditor Tiago Honório estariam reunidos para acertar o pagamento e o que seria falado durante o depoimento na delação premiada. Moretti e Honório foram detidos e liberados após prestarem depoimentos. O flagrante foi armado por policiais que fingiram ser clientes e com microfones gravaram a conversa. O esquema da máfia do ISS foi descoberto em 2013 durante uma investigação do Ministério Público em conjunto com a Prefeitura de São Paulo. A quadrilha teria desviado cerca de 500 milhões de reais do imposto pago por construtoras para liberar o Habite-se, que é o documento que permite o funcionamento de um imóvel. Nos 7 anos em que a quadrilha estava na ativa, foram liberados mais de 400 empreendimentos após o pagamento de propina. É muita roubalheira que a gente tem no Brasil, fala a verdade. Olha aqui, a polícia prendeu um homem apontado como um dos chefes de uma quadrilha de roubo a banco. Só no último assalto, para você ter uma ideia, o bando levou quase R$500 milhão de uma agência. Veja. A equipe que faz a limpeza da agência bancária é rendida quando chega para trabalhar. Dentro do banco, os bandidos aguardam o gerente, que é obrigado a desligar todo o sistema de segurança do prédio. O homem é levado até a sala da tesouraria, abre o cofre e retira o dinheiro para os assaltantes. Enquanto isso, os funcionários, sem saber de nada, chegam para trabalhar. Este homem bem vestido é um dos criminosos. Ele anuncia o assalto e ordena que os empregados entrem na agência. O segurança, que também foi rendido, aparenta nervosismo. Aqui o gerente é obrigado a esvaziar as maletas que armazenam o dinheiro dos caixas eletrônicos. Repare que um dos assaltantes acompanha do lado de fora. Aterrorizava as vítimas, como portar, como ficar, como aguardar deitados no chão e sempre empunhando arma para poder deixar bem claro que poderia acontecer alguma coisa de pior para as vítimas. Marcos Vieira dos Santos já cumpriu pena por roubo a banco e era procurado há 6 meses pelo mesmo crime. Segundo as investigações, ele usava o dinheiro dos assaltos para comprar imóveis. A polícia está levantando todo o patrimônio dele para tentar confiscar os bens na justiça. A polícia já identificou o outro chefe da quadrilha, Mirandício José da Silva, que está foragido. Os outros 5 integrantes são procurados. E a quinta-feira começou com um trânsito ruim na zona sul de São Paulo. É que moradores da região interditaram uma das principais avenidas logo cedo num protesto pedindo melhorias urbanas. Os manifestantes querem a duplicação da estrada, que é o principal acesso aos bairros do extremo sul de São Paulo, e a pavimentação de ruas. A Polícia Militar acompanhou a manifestação, que aconteceu de forma pacífica, mas que comprometeu o trânsito. Carros e ônibus foram impedidos de passar e muita gente teve que seguir a viagem a pé. Antes das 9 horas da manhã, os moradores já tinham deixado o local. Mas olha a confusão que foi logo pela manhã. O paulistano realmente enfrentou muitos problemas assim que acordou e que estava a caminho do trabalho. O jogador Bernardo prestou depoimento e negou as acusações de agressão contra a ex-namorada. Ele não quis falar com a imprensa. O jogador, que está suspenso, chegou à delegacia acompanhado por um advogado e familiares. O depoimento do jogador do Vasco, Bernardo, durou cerca de 1 hora e 20 minutos. De acordo com a delegada Adriana Belém, ele negou as acusações de ter agredido a ex-namorada Patrícia Mello e de ter postado vídeos na internet onde os dois cenas íntimas. Ele disse que não faria isso por se tratar de uma pessoa pública e que ele seria o maior prejudicado. Antes de sair da delegacia, Bernardo falou com a imprensa, mas só comentou sobre a situação no Vasco da Gama. Respeitar o meu contrato que eu tenho com o Vasco, né? E os problemas que aconteceram, deixar para o meu advogado cuidar, que é o que está sendo resolvido. Em relação a essa acusação, Bernardo. Obrigado. Olha, e agora eu chamo a sua atenção, porque nós vamos contar uma história que é inacreditável. Uma mulher levou um susto ao fazer um raio-x. O exame mostrou 2 tesouras que teriam sido esquecidas dentro dela depois de uma cesariana. A paciente só descobriu os objetos 18 anos depois da cirurgia, quando começou a ter dores e sangramentos. Veja. O exame de raio-x não deixa dúvidas. Há 2 tesouras no abdômen.
Os objetos foram esquecidos em Adriana Conceição de Jesus, de 40 anos, durante uma cesariana. Nos últimos meses, a mulher passou a sentir dores e inchaço abdominal e decidiu procurar um médico. Me dá muita dor. Tem dia que a minha barriga está desse tamanho de inchada, muito alta a minha barriga, parece que eu estou preia. E eu não estou aguentando mais de dor. Casos de esquecimento de instrumentos cirúrgicos em pacientes são mais comuns do que se imagina. Mas desta vez o que chama a atenção é o tempo que o objeto permaneceu na barriga da mulher. Adriana demorou 18 anos para perceber o erro médico. Este clínico explica que o organismo da mulher deve ter se adaptado, por isso não houve reação imediata. Isso é uma coisa que não é raro, é uma coisa que é frequente e que pode, principalmente metal e coisas assim, que não causem nenhuma reação maior para o organismo. A paciente garante que não fez outra cirurgia depois da cesariana do filho caçula. A mulher agora sofre para conseguir ser operada pelo SUS. Ela está à espera da cirurgia há 2 meses. O erro médico será investigado pelo Conselho Regional de Medicina. Olha, eu já ouvi histórias parecidas, né, de objetos que foram deixados dentro das pessoas em diversos tipos de cirurgia, mas eu nunca havia tido conhecimento de uma história de tão longo prazo. 18 anos depois é que ela começou a sentir dores, né? Mas você acompanhou a explicação do médico, o corpo se adaptou a esses objetos ali e depois de um tempo, evidentemente, as pessoas, aliás, dizem isso, né? Que o corpo da gente é tão perfeito que qualquer objeto estranho que esteja dentro de nós é colocado para fora. Mesmo que seja um espinho, pode até demorar, mas que o corpo vai expulsar isso, ele vai. E aí, como não tinha jeito, começou a causar sangramentos e provocar dores nessa mulher que ficou e conviveu durante 18 anos com 2 tesouradas. Que absurdo. Se a gente contar, ninguém acredita, né? A polícia procura um 4º suspeito de participar do assalto que causou a morte de uma jovem estudante de biomedicina de 19 anos. Ela estava com a avó, pronta para visitar o avô, internado em uma clínica na zona sul de São Paulo. Veja. Natália Costa de Moraes estava com a avó que dirigiu o carro quando eles anunciaram o assalto. Os 4 bandidos tinham acabado de roubar um jipe e queriam trocar de automóvel para despistar a polícia. Eles obrigaram as duas a descer e ordenaram que elas deitassem no chão. Depois de levarem tudo o que a avó e a neta tinham, atropelaram a estudante, que morreu no local. 3 dias depois do crime, a polícia prendeu 2 bandidos, entre eles o menor de idade que dirigia o carro. Nesta terça-feira, mais um ladrão foi preso. Michel Oliveira Souza, de 19 anos, confessou participação no crime. Falei pra mulher descer, aí ela sentou no canteiro com a boia estreita, entendeu, senhor? E a menina se desesperou e caiu no chão. Aí ela ficou assustada, ela não levantou mais. Aí o menino passou de cima da menina, senhor, ele nem viu. Eu que vi pelo retrovisor e avisei pra ele pelo celular. Michel já tem passagem pela Fundação Casa por porte ilegal de arma e confessou também que há 2 anos praticava furtos naquela região. A polícia agora procura um 4º suspeito de participar do crime, conhecido como Zóio. Nós recebemos agora aqui nos nossos estúdios a dona Rosana Costa de Moraes, que é mãe da Natália, ao lado da Letícia, irmã da vítima. Evidentemente nem poderia ser diferente. Ela está, além de extremamente emocionada, e cada vez eu imagino que acompanha a reportagem, que vê as imagens, não é possível uma pessoa se conformar com um fato tão grave como esse, que frequentemente nós estamos nos acostumando a assistir de camarote no Brasil, sem que as nossas autoridades façam absolutamente nada, né? Só que antes de conversar com ela, a repórter Ana Paula Neves está em frente ao DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, e tem mais informações para a gente sobre este caso. Bom dia, Ana Paula, é com você. Oi, César, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham Hoje em Dia. Realmente um caso chocante. Eu conversei agora com o delegado Rogério Barbosa, que está à frente das investigações. Ele me disse que falou lentamente com o Michel, conversou com esse rapaz que já está preso, esse criminoso, que confessou a participação no crime, e que o Michel explicou que o que aconteceu, o atropelamento que levou à morte da Natália, que foi um acidente, que na verdade eles queriam apenas roubar o veículo e que aí na hora ouviram uma sirene, que depois eles viram que a sirene
sirene era de uma ambulância, mas que eles acharam que era a sirene de uma viatura policial, e aí que se desesperaram, entraram no carro. Como a avó estava no canteiro, né, e portanto protegida, uma vez que ela estava no volante, eram 2 faixas de rua, na rua onde elas estavam, a avó foi para o canteiro e a Natália foi obrigada a deitar no chão nessa rua a pedido dos próprios bandidos. Então, no momento em que eles ouviram essa sirene e acharam que poderia ser uma sirene da polícia, eles entraram no carro e saíram em disparada, e aí aconteceu esse atropelamento que levou à morte da Natália. Bom, um caso muito triste, muito chocante. Michel está preso aqui na delegacia, no DEIC, que investiga este caso, e a polícia segue agora em busca de um quarto envolvido que tem o apelido de Zóio. Então, os policiais já têm informações sobre esse criminoso, estão em diligência, que são as buscas, né, César Filho, por este indivíduo, para que pelo menos a família tenha essa resposta de que esses bandidos foram presos, porque a dor desses parentes da Natália, isso a gente sabe que não vai passar, né? César Filho. Verdade, Ana. Muito obrigado pelas informações. Eu não tenho dúvida de que é questão de tempo para a polícia encontrar esse quarto elemento. Só que essa história que ele está contando aí, a justificativa de que ouviu sirene, que era uma ambulância, que ele pensou que fosse polícia, não é o que a família está acreditando. Bom dia. Bom dia. Não precise ficar segurando a sua emoção por conta disso. A gente vai entender perfeitamente o momento que você está vivendo. Linda, ela ficou acalmando a mãe aqui o tempo todo. O que vocês esperam nesse momento? Eu espero que o quarto elemento, vagabundo, seja logo preso. Pelo menos a justiça de Deus está sendo feita, mas agora vamos esperar a justiça do homem, porque a polícia prende, vai um lá qualquer e solta. E o que ele está alegando agora é mentira, porque o que minha sogra contou é que tudo que eles pediam, a minha filha fazia. E a minha sogra também fez. Pediram para deitar no chão, ela deitou no chão e ele, por maldade, passou por cima. Agora vem dizer que houve uma sirene e isso é mentira. Nós estamos com a sua sogra, então, por telefone também. Ela vai conversar com a gente e, evidentemente, vivenciou tudo o que aconteceu. Está abalada também e, pela primeira vez, ela conversa com um veículo de imprensa. A Dona Elisa Félix. Bom dia para a senhora, Dona Elisa. Muito obrigado por atender o nosso convite para participar aqui, até para que a gente possa esclarecer e ouvir. É importante que a senhora fale, porque até então nós só temos a versão do bandido, do criminoso. O que realmente aconteceu naquele momento, Dona Elisa? Bom dia, Dona Elísia. Bom dia. Por favor, o que aconteceu naquele momento? Aconteceu essa história da sirene? Era uma ambulância? Não tinha sirene nenhuma, não tinha nada, estava tudo vazio. Eu ia descendo a avenida com a minha neta. E eles... A gente está ouvindo a senhora, Dona Elísia, então, pode falar. E aí vinha um carro atrás, no escuro, e eu achei que queria me ultrapassar. E encostei na guia e dei para caminho, mas aí ele deu uma entrada e mostrou a arma para a Natália. E a Natália falou: vó, é um assalto, para o carro e saia devagar. E nisso ela abriu a porta e saiu e ele gritou. E tudo que eles pediram, vocês gritou, fizeram? Deita Não no houve... chão, deita no chão. E ela deitou e aí veio uma cara de menino, assim, de magrinho, e não é nenhum desses que apareceram, é outro. E veio e simplesmente pegou a minha bolsa. Eu abri a porta do carro, fiquei em pé em cima da guia. Aí ele pegou a minha bolsa, pediu a bolsa, eu dei e tirou a aliança do meu dedo. E aí ouvi dois, eu não sabia que tinham 2 carros, eu ouvi 2 aceleradas. Quando eu levanto, eu vejo aquela cena da minha neta já. Um horror, foi um horror. Ô, Dona Elísia, eu não gosto nem de falar, que eu fico muito mal. Eu imagino, Dona Elísia. Agora, a senhora acredita que tenha sido proposital, que eles tenham passado realmente com o carro atropelando a sua neta, realmente de propósito? Eu acho que ela não ficou num lugar que eles pudessem passar por cima acidentalmente, eu não sei. Eu acho que ela ficou mais perto do carro, eu não sei o que aconteceu, porque eu estava
com a cabeça abaixada, como eles tinham mandado ela ficar, eu também fiz a mesma coisa. Eu sentei na guia e abaixei a cabeça. A senhora já foi chamada para fazer o reconhecimento desses... Já, de alguns, e hoje tem outro, e eu tenho que ir lá. Inclusive o senhor também da Vitara, que é o seu Fernando, vai também, porque eles roubaram a Vitara dele. Eu não sabia que tinham 2 carros, eu só tinha visto um carro escuro. Mas eu quero dizer que eu já estive lá uma vez. Olha, o delegado Rogério e o Adriano, que é o escrivão, são 2 pessoas que vão para o céu. Porque o que eles estão empenhados não está escrito. O delegado do Drake. E é por isso, dona Elisa, que eu disse que é questão de tempo. Eu acredito realmente que a polícia vai conseguir prender o 4º elemento. Eles vão conseguir, porque eles estão empenhados, passaram uma noite inteira lá em frente e pegaram. É questão de tempo, porque eles vão obter informações aqui e ali, mas vão chegar. Pode ter certeza que eles vão chegar. Espero que sim. Dona Elisa, muito obrigado por ter aceito ao nosso convite, participando aqui. É importante a sua versão, porque a senhora é a principal testemunha de tudo que aconteceu. A gente lamenta e fica muito triste com histórias como essa que, infelizmente, lavam de sangue esse Brasil digno, honesto por parte dos cidadãos, mas muito incompetente por parte das nossas autoridades, na minha modesta opinião. Um beijo para a senhora, dona Elisa. Muito obrigado. Ela morava com você? Sim. Ela morava com você? Morávamos nós 3. Estudante. Tinha um futuro brilhante pela frente, não é? Uma menina meiga, carinhosa, ajudava todo mundo. Inclusive, nessas últimas semanas, ela estava com a avó. Ela estava ficando com a avó, porque como a minha sogra agora está morando sozinha, ela, não, mãe, eu vou ficar para cuidar da minha avó. E no dia que aconteceu o acidente, nós tínhamos um churrasco na casa da minha irmã. Ela ia, na última hora, ela falou, mãe, eu não vou, eu vou ficar com minha avó e vou visitar, vou na clínica e depois eu vou para casa. E foi a última vez que eu falei com ela. Rosana, muito obrigado por você ter. Eu queria... Tudo que você quiser. Falar uma coisa. Pode no sábado agora, vamos fazer uma manifestação na Avenida Paulista, em frente ao MASP, a partir da 1h. Terá um movimento também Viva Tiago, que foi um caso que chocou. Verdade. A Juraci está me dando muita força. E foi na segunda-feira agora que ela me ligou, que caiu a minha ficha. Que minha filha morreu. Porque até então, eu espero que ela chegue em casa, uma risada dela, o deboche que ela tinha, tirava sarro de todo mundo. Mãe, cheguei. Eu acho que ela não vai voltar mais. E eu estava esperando por isso. Depois que eu conversei com a Juraci, ela me contou o caso do Tiago, que foi outra covardia também. Foi, verdade. E aos poucos eu tenho que tentar seguir a vida, porque eu tenho a Letícia, que eu que deveria estar dando apoio para ela, mas é o contrário. Eu percebi aqui. Ela que me dá apoio. Porque elas eram inseparáveis. Mas nada é maior do que a dor de uma mãe de perder um filho. Então eu queria chamar domingo. todo mundo. Não, sábado agora. Sábado, na Avenida Paulista. Avenida Paulista, às 13 horas, em frente ao MASP. Manifestação. A gente tem que votar, a gente tem que ir para a rua gritar, maioridade, 16 anos. Porque se o cara pode votar com 16, por que não pode responder pelos crimes? Eu concordo com você. Muito obrigado e tomara que a população realmente possa também estar presente. Por falar nisso, o rapaz que estava dirigindo o carro supostamente tem 16 anos, é menor de idade. Aliás, a proposta de redução da maioridade penal avançou na Câmara dos Deputados. Agora vai a plenário. Os detalhes com a repórter Cristine Otaviano. Exatamente. A proposta foi aprovada nessa comissão especial da Câmara dos Deputados e propõe que jovens a partir de 16 anos de idade sejam condenados por crimes hediondos como assassinato, latrocínio ou estupro, assim como um adulto. Eles teriam que cumprir pena, no entanto, em uma cela separada específica para essa faixa etária. A proposta que foi aprovada na comissão especial segue agora para 2 votações no plenário da Câmara dos Deputados e então para aprovação
investigação também no Senado Federal, onde, em paralelo, também corre um projeto que segue para votação. Nesse caso, apoiado pelo governo federal, que fala não para a redução da maioridade penal. A proposta é que haja um tempo maior de internação para aqueles jovens que cometerem delitos. Ao invés de ficarem detidos por no máximo 3 anos, eles passariam para uma casa de correção por pelo menos 8 anos. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Olha, por mais que eu tenha anos de profissão e esteja noticiando tantos e tantos casos, eu ainda fico completamente abalado, emocionado ao estar com a mãe que perde um filho, principalmente da forma como nós mostramos aqui agora. Até porque, como já escreveu Chico Buarque de Holanda na canção, saudade é o revés de um parto, saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Internos da Fundação Casa fugiram pela porta da frente. Até agora, apenas um dos 29 fugitivos foi recapturado. A unidade que abriga 60 adolescentes fica na zona leste da capital paulista. A instituição que disse que, como não houve tumulto e nem rebelião, uma sindicância foi aberta para apurar melhor de que forma os jovens fugiram. A Polícia Militar faz buscas pela região. Olha, outra história inacreditável, porque uma médica condenada por homicídio trabalhava em um hospital como chefe da emergência, mas ninguém sabia que a doutora seria integrante de um grupo conhecido como o Bando da Degola. A acusada, que entrou com recurso para responder em liberdade, foi evidentemente agora demitida do hospital. A médica, condenada por assassinatos em Minas Gerais, chefiava há 2 meses o setor de pacientes graves do Hospital Municipal Conde Modesto Leal, em Maricá. A cidade da região dos Lagos do Rio de Janeiro, com 143 mil habitantes, foi pega de surpresa com a demissão da funcionária. Colocar uma pessoa desse tipo sem um conhecimento é uma coisa grave, é expor a vida das pessoas em risco. Deus me livre, em que mãos a gente se encontrava, né? Mãos perversas, né? Aqui nem mesmo os colegas de trabalho desconfiavam. Absurdo, né? Ficou com medo, né? Fica com medo de tudo, né? A sentença saiu em março deste ano, mas Gabriela Correa, de 31 anos, entrou com um recurso. Beneficiada por um habeas corpus, a doutora vai responder ao processo em liberdade. Ela e outras 7 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público por sequestro, extorsão e assassinato de 2 empresários em 2010. Segundo as investigações, as vítimas foram decapitadas depois de passar 2 dias em poder do grupo, conhecido como o Bando da Degola. Segundo a investigação, o grupo é formado por um advogado, um empresário, 2 ex-policiais militares, um estudante, um garçom, um pastor e a médica. 6 deles já foram condenados e outros 2 ainda aguardam julgamento. A defesa da médica alega que ela foi coagida a emitir receitas e a efetuar saques nas contas bancárias das vítimas. Em nota, a prefeitura disse que não sabia do processo criminal contra a doutora. Alegou que a responsabilidade da contratação de Gabriela Correa é de uma organização social que administra o hospital. Imagine, né? Uma médica jovem, bonita e que tem uma profissão tão digna, quem diria pudesse estar envolvida, não estou dizendo, mas está envolvida, né? Numa situação como essa, terrível, terrível. Realmente é o que eu sempre digo, está cada vez mais difícil de você acreditar no nosso país, infelizmente. E um tiroteio assustou os motoristas que passavam pela linha vermelha no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, bandidos atacaram uma viatura que fazia o patrulhamento na pista. Veja. Os moradores gravaram o intenso tiroteio nos becos da comunidade. Os motoristas viveram momentos de pânico. O tiroteio foi entre militares da Força de Pacificação e traficantes. Agentes do Batalhão de Vias Expressas, que não tinham nada a ver com a ação, ficaram no meio do fogo cruzado. Um PM acabou ferido por estilhaços. Esta foto mostra os PMs sentados na pista, se protegendo dos tiros na mureta de proteção da linha vermelha.
3 militares da Força de Pacificação também ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados para o Hospital Central do Exército, em Benfica, na Zona Norte. Mais cedo na Rocinha, na Zona Sul do Rio, mais tiros. A troca de tiros entre policiais e criminosos atingiu um garoto. Wesley estava em casa quando foi ferido de raspão no supercílio. Quando ele levantou, eu vi que ele tinha sido acertado na face e que tinha passado pela janela. Olha, infelizmente, situações como essa acabaram se tornando rotina, principalmente no Rio de Janeiro, infelizmente. 3 criminosos fizeram uma família refém durante um assalto. Eles estavam atrás de joias, mas se deram mal. Veja. Os bandidos aproveitaram o portão aberto enquanto o comerciante guardava o carro para invadir a casa que fica na zona norte de São Paulo. Lá dentro, 3 ladrões fizeram reféns pai, mãe e filha. A polícia foi chamada por um vizinho. Logo que os PMs chegaram, houve troca de tiros com um dos suspeitos que foi baleado e morreu. Os outros 2 tentaram fugir. Os objetos de valor e o dinheiro roubados foram localizados. As joias também foram recuperadas. Estavam com um dos suspeitos que foi preso no fundo de uma casa depois de pular alguns muros. Quando eu abri a porta da minha sala, tinha um rapaz de blusa branca que subiu no meu muro, estava andando pelo meu muro, logo em seguida o policial estava atrás dele. O outro suspeito que fugiu foi pego pela polícia em uma avenida da região. Os vizinhos, nesse momento, para com as informações à polícia, é muito importante. É uma vigilância solidária e não deixa de ser também uma forma de a cidadania, ser exercida. Um apartamento pegou fogo hoje pela manhã. 2 pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros com a ajuda de uma escada do lado de fora do prédio. Direto do Rio de Janeiro, as informações com a repórter Aline Pacheco. 2 pessoas que ficaram presas na cobertura, inalaram muita fumaça e precisaram de atendimento médico. Os bombeiros agiram rapidamente e conseguiram controlar o incêndio em poucos minutos. No momento, o trabalho que está sendo feito é de rescaldo e também de investigação para entender a origem de todo esse incêndio que causou pânico aos moradores ali de Ipanema, numa das ruas mais nobres da Zona Sul do Rio. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Aline. Uma ótima quinta-feira para você e para todos os nossos amigos cariocas. E olha, você vai conhecer agora uma menina de 4 anos muito corajosa. Veja a reação dela ao voar com o pai pela primeira vez. Leia é filha de um piloto experiente de avião acrobático. O pai disse que resolveu levar a filha para dar um passeio, depois de muita insistência da menina. Olha a reação dela, é contagiante, sem medo nenhum. Leia dá gargalhadas e a cada manobra do pai ainda pede mais acrobacias durante o voo. De novo, papai! Veja como ela ri gostoso. Em poucas horas, esse vídeo publicado em uma rede social atingiu mais de 3 milhões de visualizações. O voo aconteceu no Canadá. E quem tem filho pequeno sabe que é exatamente assim, né? Fala assim, de novo, de novo. A criança quer sempre mais porque adora a brincadeira, né? E agora você vai conhecer o drama de uma família que luta para tentar encontrar a cura para uma doença rara. A mãe e um casal de filhos sofrem de uma síndrome que impede a sensação de dor. Imagine, a filha também não produz lágrimas. Acompanhe essa reportagem de Samara Bastos. É filho, dói de um jeito que não dá para te explicar. Ela quase morreu na minha mão semana passada. Um dia de cada vez. É assim que a família Saúda vive. Não é um dia, é um segundo. Porque, por exemplo, hoje ela está razoável. Esse é o razoável dela. Ele está vermelho que nem um pimentão. Se tirar a pressão dele, vai estar 22/16. Então é segunda a segunda. Às vezes eu fico que nem louca. Um sofrimento vivido a 3. Fátima, Taimara e Felipe têm a mesma doença. Mãe e filhos foram diagnosticados com HSAN, uma doença genética e hereditária raríssima que afeta o sistema nervoso. De uma forma geral, essas doenças são autossômicas dominantes, ou seja, a pessoa que desenvolve a doença tem 50% de chance
de que seu filho também desenvolva a doença. É um gene defeituoso. Um casal que teve uma criança com esse tipo de problema, eles não poderiam ter feito nada antes, durante ou depois, porque essa criança já foi gerada com um problema, um defeito no DNA dela. Os portadores do HSAN sofrem a degeneração das células nervosas e das fibras responsáveis pelas sensações térmicas e dolorosas. Em geral, as pessoas com HSAN não têm lágrimas nem dores nas extremidades do corpo. A medicina já descreveu 14 diferentes tipos da doença. Cada tipo é bem diferente entre si. Cada um tem um gene específico, cada um tem uma herança específica. Cada um acomete o paciente de uma forma mais intensa ou menos intensa. Algumas formas a pessoa já nasce acometida, outra pessoa acaba desenvolvendo durante a vida. Então a pessoa pode ter sintomas bem variáveis. Por isso o diagnóstico é tão difícil. Na família Saúda, o diagnóstico só veio há pouco tempo. Foi em 2009, em uma das crises de Taimara, que tem a forma mais agressiva da doença. A Taimara começou com dores abdominais, dores de cabeça, após os 14 anos, desmaios, as dores se intensificando, não podia mexer na cabeça dela de forma alguma, prender cabelo era uma tortura. E a gente não conseguia entender por quê. A menina chegou a ser tratada de apendicite, problemas psicológicos e viroses. Só aos 19 anos de idade, quando ela desmaiou na frente de um médico, veio o diagnóstico. A casa caiu. Nem por um momento na minha cabeça eu acharia que isso ia progredir dessa forma. Logo em seguida, a mãe e o irmão também foram diagnosticados com a mesma doença. Fátima é a que tem a forma mais branda. Desde pequena sente pouca dor e tem momentos de fraqueza. Eu tomo injeção, nunca tive problema, nunca senti a agulha. Eu não perdi toda a sensibilidade. Felipe, hoje com 27 anos, tem os sintomas parecidos com o da mãe. Ele conta que já chegou a quebrar 3 dedos jogando futebol e não percebeu. Eu cheguei a quebrar o dedo jogando e continuar como se nada tivesse acontecido, nem saber que tinha quebrado o dedo. Fui saber depois, quando olhei, meu dedo estava pendurado. Além da falta de dor, nos últimos 6 meses começou a sentir fraqueza. Felipe mal consegue ficar sentado. Comecei a ter desmaios e convulsões. E aí eu não tenho força para ficar em pé. Como a minha pressão fica muito alta, quando eu fico deitado, eu corro um risco de ter um AVC. Mas o que preocupa a família é a Taimara. A jovem não se encaixa em nenhum diagnóstico já descrito pela medicina. Para os médicos, a doença dela ainda é um mistério. A primeira coisa que vem na tua cabeça quando você faz um teste é eu saber se eu tenho a doença e qual vai ser o tratamento dela. As doenças genéticas, de uma forma geral, são muito frustrantes quanto a isso. 3% das doenças genéticas são tratáveis. E tratamentos, às vezes, que custam acima de R$60 mil por mês. O tratamento é apenas paliativo, tende a diminuir as complicações do HSAN. Quase sempre são pacientes que exigem uma equipe multidisciplinar. Logo que nasceu, Taimara já deu indícios de ser uma criança diferente. A Taimara foi um bebê que logo me chamou a atenção que ela fazia as expressões de dores e de choro e não tinha lágrima. E ela não chorou no teste do pezinho. Mas a falta de lágrimas e de sensibilidade à dor passaram despercebidas aos médicos. Talvez porque Taimara parecesse não estar doente. Ela sempre teve uma vida agitada, saía com as amigas e chegou, inclusive, a se formar em biomedicina. Há 7 anos, ela passou a ficar os dias deitada nesta cama. Já teve 2 paradas cardíacas e mais de 20 respiratórias. Respira com a ajuda de aparelhos e se alimenta por sonda. É muito triste porque a minha vida era em volta de comida. Minha família só se reunia para comer, via jogo para comer. Ela começou com enjoos. Nunca passou pela minha cabeça que a Taimara ia parar de comer. Taimara toma cerca de 30 medicamentos por dia. Como não consegue engolir, a mãe precisa injetar os remédios. Para não ter a convulsão, para ajudar a não ter a parada respiratória, para diminuir a dor do intestino. Ela usa marca-passo e a preocupação da mãe agora é com o intestino.
Já tá bem lento, ela não pode perder o intestino. As histórias de Taimara, Fátima e Felipe nunca saíram dessa casa por medo da exposição. Mas há menos de um mês, eles tomaram outro caminho, mudaram de comportamento. O Felipe, que é jornalista, resolveu escrever um blog para contar o que acontece no dia a dia dos três. Tornar pública, na verdade, essa doença. É isso, Felipe? Exatamente. A gente acredita que muita gente pode ter essa mesma doença e não sabe, por causa da dificuldade do diagnóstico. Por isso nós criamos o blog. O blog tem sido um canal de força e esperança. Além de compartilhar as histórias e receber mensagens de apoio, a família conta com a rede social para que algum especialista em genética se interesse pela causa e estude a doença da família. E dá esperança, pelo menos, de uma estabilidade para a gente. Porque tem sido muito difícil, a Taimara tem piorado cada vez mais, eu também. E a nossa única esperança é um estudo do genoma. O estudo do genoma é o mapeamento do nosso DNA. Só um estudo como este pode identificar o problema da Taimara. Ou seja, saber que gene que tá causando isso, né? Que mutação específica é essa, por que ela está causando esse tipo de problema. E em cima disso, você faz um levantamento na literatura e consegue passar informação muito mais precisa para essa pessoa. É a única chance que tem da Taimara ter uma estabilidade e de encontrar talvez uma cura. E o Felipe também. Senão não tem chance. A doença está progredindo. Sempre com um sorriso no rosto, Taimara sabe que o novo tratamento pode estar ainda bem longe. Mas ela tem esperança, vontade de viver e já sonha com um futuro diferente. Quero fazer mestrado em genética para ajudar a achar cura de várias doenças, assim, ajudar as pessoas. Como você acompanhou, a família precisa de um especialista. E nós conseguimos esse médico. Você vai acompanhar daqui a pouquinho como foi a reação da família ao saber dessa novidade. Mas hoje é quinta-feira e nós temos uma atração muito especial no Hoje em Dia, que é o Beleza na Comunidade. Não é verdade, Ana Hickman? Sim, César, e olha só, os nossos jurados já chegaram, já estão posicionados. Daqui a pouquinho começa o nosso Beleza na Comunidade. Eu vou pedir muita atenção de todos em casa, porque, gente, elas são lindas, vai ser muito difícil escolher a grande vencedora. Aquela que assina o contrato com a agência, fatura o prêmio de R$5.000 e faz o seu primeiro book fotográfico. Nós vamos começar daqui a pouquinho, logo depois do intervalo a gente já volta. Em julho, exclusivo, Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015. São 10 horas mais 50 minutos, hora oficial do Brasil. Faltam 10 para as 11 nesta quinta-feira. E antes do intervalo, você acompanhou com a gente o drama de uma família que não sente dor. Um caso muito, mas muito raro. E o Hoje em Dia ajudou a família Saúda a realizar o desejo de encontrar a cura para esta rara doença. Nós promovemos um encontro com um dos maiores geneticistas do Brasil, o Dr. Ciro Martinhago. Ele se ofereceu para ajudar a família e estudar o caso da Taimara. É o começo de uma nova história na vida desta mãe e dos filhos. Acompanhe. Um único pedido. Ai, socorro, doutor. Foram 10 anos à espera desse encontro. Desesperador, tá? Ninguém quer pegar o caso. Nosso neurologista tem todos os possíveis e imaginários, leva a pastinha dos dois na bolsa, tá? Na malinha dele. E aqui, inclusive, teve gente que se propôs, aí quando soube que era tipo diferente, de jeito nenhum. Até o momento em que ficou frente a frente com o geneticista, Fátima não acreditava que estaria tão perto do sonhado estudo genético. A minha ficha não caiu ainda. Eu achava que ia desistir, tá? Quando me ligaram, quando falaram, ele falou que sim, mas aí vai dar... Tô sendo sincera, tá, doutor? Eu sou muito sincera. Vai dar uma desculpa como todos, que é muita perda de tempo, que não vale a pena. Foi tudo que eu tive a vida inteira.
Mas a angústia está prestes a acabar. A produção do Hoje em Dia entrou em contato com o Dr. Ciro Martinhago. Imediatamente ele aceitou o desafio e resolveu ajudar a família. Se eu tivesse no lugar desse paciente, eu também gostaria que alguém se engajasse no meu caso, independente da força que conseguisse dar. Pode ser que a gente não consiga nada e volte a estaca zero com ela. Mas para a gente é muito gratificante o fato de você poder ter tentado ajudar. Depois de perder as contas de quantos nãos ela recebeu, Fátima não se cansa de agradecer. Obrigada. Que isso. Espero poder ajudar, espero que dê tudo certo. Obrigada. Ela sabe que esse é só o primeiro passo, mas já se encheu de esperança. Qualquer pessoa já teria desistido nos primeiros diagnósticos, porque o que falavam para mim é: espere em casa que se aparecer alguma coisa, a gente te chama. É 1%, é 10%, coisa que a gente não sabe. Se encontrar, nossa, ele já ganhou um beijo, ele vai ganhar 10 mil beijos, entendeu? De todo mundo. E se não encontrar, eu vou agradecer da mesma forma, mas a gente, pelo menos eu não fiquei lá na janelinha, olhando para o céu, lá para o nosso quarto, né? A consulta foi demorada. O médico quis saber de todos os detalhes. E o dela já começou antes dele. Já. Então, ela não teve esses problemas. E, por fim, pediu o exame de sangue. A coleta do material da família inteira foi feita ali, no consultório mesmo. Isso facilita, de alguma forma, a visão clínica, que eu não teria, ir direto na fonte, ir direto no sangue dela, ir direto no DNA, né, onde se diz que é a fonte da vida, onde se traz todas as nossas características, né, e confirmar o tipo que é, porque mesmo não tendo um tratamento efetivo, a partir desse momento, ela não tem uma doença rara desconhecida, ela tem uma doença rara conhecida. Felipe foi o primeiro a retirar o sangue. Logo em seguida, a Fátima, que não conseguia esconder a emoção. É o melhor presente e o maior presente que vocês nos deram. Eu tô feliz de verdade. A gente tá feliz também por vocês. Porque chorar não vai adiantar, não vai resolver o problema. Eu tenho lágrima, doutor, mas não vou mostrar, tá? E por fim, Taimara. A viagem de Santos para São Paulo deixou a jovem bem abatida. Hoje ela mal conseguiu conversar com a nossa equipe, mas agradeceu com um abraço. Obrigada. Você vai ver que logo, logo a gente tem essa resposta, tá? É a única chance que a gente tem. Né? E a gente conseguiu, graças a vocês. Obrigada. Obrigada mesmo. É com o sangue dos 3 que o médico vai fazer o mapeamento genético. Caso a gente não consiga identificar, a gente pode ir para um teste hoje muito moderno, que é chamado teste de exoma, onde eu sequencio todos os 25 mil genes que o ser humano tem. Pode ser que a gente descubra nela uma doença nova. Pode ser que ela contribua com a literatura, infelizmente, mais do que a literatura contribua com ela. O resultado deve demorar alguns meses. A família já está ansiosa, mas tranquila. Sabe que o primeiro passo já foi dado. O meu coração está saltitando, mas está calmo. Que força dessa mãe, hein? Olha, o nosso agradecimento mais que especial ao geneticista Ciro Martinhago, que se ofereceu para ajudar essa família.